Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje eu trago uma aula especial. Vamos conhecer o objeto de conhecimento desta aula. Objeto de conhecimento: estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão textual, ok? Detalhamento: informações implícitas e explícitas em um texto. Então, vamos para a nossa aula. Pessoal, vamos compreender como se dá a interpretação e a compreensão textual num texto, considerando as informações implícitas e as informações explícitas. Vamos lá? Então, primeiro vamos entender que no texto você vai encontrar a linguagem verbal e a não verbal e até a mista. Mas normalmente você se depara com um texto em linguagem verbal. Por exemplo, quando você está lendo um conto, um romance, uma dissertação, uma redação, enfim. Então, vamos entender a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal. O que é, então, que se entende por linguagem verbal? Então, a linguagem verbal é aquela linguagem que é expressa, que se materializa através de palavras, e estas palavras podem estar escritas ou faladas. Então, a linguagem verbal é aquela linguagem que é realizada através de palavras escritas ou faladas, certo? Linguagem verbal diz respeito à linguagem expressa por palavras escritas ou faladas. É isso que você tem de ter em mente. Agora, em relação à linguagem não verbal, como diferenciar a linguagem verbal da não verbal? Vamos observar. Então, na linguagem não verbal, eu tenho o quê? Quais são as características da linguagem não verbal? A linguagem não verbal, veja, se a verbal utiliza palavras e elas podem estar na modalidade escrita ou falada, a linguagem não verbal vai utilizar signos visuais para ser efetivada. E em que consistem esses signos visuais? Eu posso ter, por exemplo, imagens nas placas, eu posso ter cores na sinalização, imagem nas placas, eu posso ter desenho, eu posso ter símbolos, certo? Desde que eu não utilize a palavra, nem na sua modalidade escrita e nem na sua modalidade oral. Então, a linguagem não verbal, ela vai se caracterizar exatamente pela utilização de signos visuais, aqueles que eu posso olhar e eles são constituídos pelo quê? Por imagens, essas imagens podem ser símbolos, cores, desenhos, certo? E também uma coisa que eu posso entender como linguagem não verbal é a linguagem corporal. Por exemplo, a dança, certo? Desenho, já falamos dele, os símbolos, entre outros, certo? A representação teatral, a dança, também se constituem em linguagem não verbal. Então, entendendo que já sei qual é a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Em que elas consistem? A linguagem verbal constituída pelas palavras, que podem estar na modalidade escrita ou na modalidade oral, na fala, certo? E a não verbal? A não verbal é aquela representada por signos visuais. Por exemplo, um semáforo é uma linguagem verbal, uma placa de trânsito, uma linguagem não verbal, certo? Um desenho, um quadro,
certo? Linguagem não verbal. Uma representação teatral sem a fala, só com os movimentos, uma mímica, isso é linguagem não verbal. Enfim, tudo que tiver um significado, trouxer um sentido e não estiver utilizando a palavra, se constitui em linguagem não verbal. Agora que você entendeu essa diferença, vamos então entender as informações para que eu forme o sentido global de um texto, as informações que o texto traz. Essas informações, elas podem ser implícitas ou explícitas. Vamos compreender melhor? Então, as informações, elas estão no texto, tanto de forma explícita quanto de forma implícita. O que constitui, então, as informações explícitas, certo? As informações de um texto, elas vão aparecer, elas estão no texto de forma explícita e implícita. O que são as informações explícitas? São aquelas informações que o autor do texto expressa com todas as letras no próprio texto. Ou seja, elas estão de forma clara descrita, de forma bem clara, não há dúvida, estão ali descritas, certo? Reveladas no texto. Elas estão evidentes, elas estão escritas no texto de forma evidente, de forma clara, de forma precisa e sem duplo sentido, ou seja, apontando um único sentido, certo? Então, as informações explícitas estão no texto, você aponta, você identifica de forma bem clara. Está ali. Você lê o texto, você consegue identificar essas informações explícitas. Por quê? Porque elas estão de forma clara, de forma evidente, descritas, escritas lá. Então, você faz a pergunta e a resposta está ali no texto, de forma explícita, de forma clara, de forma evidente, sem nenhuma dúvida. Correto? Agora vamos entender as informações implícitas, como elas se dão, como elas ocorrem no texto. Vamos compreendê-las. As informações implícitas, certo? Elas não estão claramente expressas, elas não estão diretamente presentes no texto, mas elas existem. Elas podem ser subentendidas, certo? Então, as informações implícitas, elas podem ser subentendidas no texto. Eu posso inferi-las lá, certo? Ou seja, para você encontrar essas informações implícitas, você precisa fazer uma interpretação. Você precisa interpretar o texto. A partir de quê? A partir das pistas, das evidências, dos indícios que o autor coloca no texto, que estão no texto, certo? Significa que você precisa fazer inferências, certo? Você precisa utilizar aqui o pensamento indutivo e o pensamento dedutivo. Então, para você encontrar as informações implícitas no texto, porque o texto traz tanto informações explícitas, aquelas evidentes, claras, descritas ali no texto, com um sentido claro, preciso, e traz também informações implícitas. Significa que eu tenho informações ali que não estão claramente descritas, mas estão subentendidas. Eu posso inferi-las utilizando o pensamento indutivo, através das pistas, através dos sinais, através dos indícios que o autor deixa no texto. Ou seja, para fazer então uma inferência, né? Você encontrar essas informações implícitas, significa que você vai concluir alguma coisa, certo? A partir de outra que já é conhecida. Então, você chega à conclusão, certo? De um sentido, de um significado, partindo dos indícios, partindo
das informações que você inferiu, que você subentendeu no texto, certo? Que já está ali, mas de forma implícita, de forma não clara, não descrita, mas você consegue perceber através das inferências. É isso mesmo, do seu pensamento indutivo, partindo, né, do particular para o geral, partindo de uma coisa particular que já está já está conhecida, certo? Muito bem. Na leitura, então, de textos, fazer as inferências, ter esse tipo de pensamento, tanto indutivo quanto dedutivo, constitui uma habilidade que é essencial, que é fundamental para quê? Para que você compreenda o texto. Então, a interpretação textual, certo? O sentido, extrair o sentido de um texto, exige de você essa capacidade de encontrar não só as informações que estão claramente descritas ali, as informações explícitas, que estão à mostra, que você pode apontá-las no próprio texto, mas também encontrar as informações implícitas, ou seja, aquelas que não estão claramente descritas, mas que você subentende. A partir de alguns indícios, de alguns sinais que o próprio texto mostra, o próprio autor deixou, das pistas no texto, você consegue concluir um determinado raciocínio, utilizando as inferências. Muito bem. Vamos ver um exemplo disso? Eu tenho, então, esse texto aqui. No exemplo 1. Luísa parou de tomar café. Então, veja aí. O título do texto, Luísa parou de tomar café. Então, o texto já me faz uma declaração. Luísa parou de tomar café. Significa que Luísa o quê? Eu já vou inferir aqui. Se a Luísa parou de tomar café, significa que a Luísa tomava café antes. Não tomava chá, ela tomava café, certo? Luísa parou de tomar café. Em outras palavras, eu infiro aqui, eu deduzo dessa informação escrita que a Luísa tomava café antes e ela decidiu parar. Então, a informação explícita, a informação que está clara, evidente, descrita com todas as letras para mim é: Luísa parou de tomar café. Essa é uma informação que está ali, eu já posso vê-la, ela está de forma bem evidente. Agora, observe, a informação é que ela tomou uma decisão, né, ela decidiu que não vai mais tomar café. Então, a partir deste momento, a partir desta decisão, está evidente, está clara essa informação. Né? Está escrito aqui, Luísa tomou a decisão de parar de tomar café. Agora, a informação implícita é, nessa mesma frase aí, Luísa parou de tomar café. Qual é a informação implícita que está aí? Ora, se a Luísa parou de tomar o café, é porque a Luísa, é claro, tomava café antes de tomar essa decisão de parar. Ou seja, significa que ela tomava café antes, certo? E essa informação, ela não está escrita, mas eu deduzo, certo? Ela não está escrita, não está explícita no texto. Lembrando, explícito significa claramente ali descrito. Correto? Mas pode-se depreender. Essa informação ela pode ser compreendida. Qual é a informação que pode ser compreendida? Graças às pistas, aos sinais, né? Dados na frase pelo autor, pelo autor do texto. Eu vou deduzir aqui, olha, pelo emprego do verbo. Veja como é importante você conhecer as classes de palavras, tudo isso coopera para que você tenha compreensão textual, certo? Indicando que uma ação que estava em curso acabou. A ação de quê? De tomar café. Estava em curso, mas quando ele diz que Luísa parou de tomar café, então acabou, aquilo acabou. Eu deduzo, eu infiro pelos indícios que estão ali no verbo. Muito bem, agora então nós vamos
Já entendemos, pelo exemplo, a questão da informação explícita e implícita. Vamos para o exemplo número 2, para você compreender ainda mais. Vamos lá. Diz assim, aluno, olha, veja, o aluno levantando a mão, professora, você pode me dizer que horas são? A professora olha no relógio e responde, podem guardar o material, pessoal. O aluno, eba! Rapidamente guarda o material, seguido por outros colegas. Muito bem. Então, o que é que você entende aí? Você entendeu que o aluno, há um diálogo entre uma professora e um aluno, e o contexto é uma sala de aula. Esse aluno já está com muita vontade de ir para casa, né? Você percebe tudo isso, você infere essas situações. Por que você infere que o aluno quer ir embora? Porque ele está perguntando se a professora pode dizer as horas para ele. Ora, por que ele quer saber das horas? Ele está estudando, ele quer saber das horas, ele está ansioso pelo final da aula. Tudo isso são inferências, são informações que não estão explícitas, mas que você entende, estão subentendidas. A partir da resposta da pergunta do aluno, você já inferiu que ele quer ir embora, ele está com pressa. São inferências, são informações implícitas. Muito bem. A professora olha no relógio e responde, podem guardar o material, pessoal. Veja que pela resposta da professora, embora ela não tenha dito, são 10 horas, são 11 horas, mas você inferiu que a aula finalizou, já é hora de finalizar a aula, ela finalizou a aula naquele momento. É uma inferência. Ela não disse as horas, mas você infere a partir do que ela disse. Podem guardar o material, pessoal. Você inferiu, você deduziu que é hora de ir embora. E a alegria do aluno, eba! Rapidamente guarda o material, seguido por outros colegas. Ou seja, a professora não disse, não respondeu que horas eram explicitamente, porém, de forma implícita, ela disse que era hora de ir embora e o aluno compreendeu e já foi guardando o material junto com seus colegas. Muito bem, agora vamos analisar mais uma situação. Você vai ler junto comigo o poema. Veja, o disfarce dos bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho? Abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com o galinho que pode ser confundido com o graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. E há grilos que imitam folhas. Veja, então ele fala do bicho-pau e agora ele traz outras informações dizendo que existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. E há também grilos que imitam folhas, ou seja, a aparência desses grilos é de uma folha. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos, dos outros animais, né? Ou eles fazem isso além de se defender dos inimigos, isso é uma dedução que eu estou fazendo, uma inferência e que você também pode fazer, pelo contexto do texto, que além de se defender dos inimigos, eles mudam de forma, de cor, ficam parecidos com os lugares em que estão, para se defender dos inimigos, ou também para capturar, para pegar outros bichos que servem de alimento para eles. Então, esses truques, essas estratégias desses animais são chamados de mimetismo. Isto é, imitação. Certo? Então, a pergunta para você é a seguinte, e para mim. O bicho-pau, ele se parece com o quê? Né? Lendo o texto, nós vimos que o bicho-pau, certo? Ele, no início do texto, nós temos uma informação bem clara. Diz assim, você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho, abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Veja que eu tenho já a informação de forma clara. E vamos para a pergunta.
Então, o bicho-pau se parece com o quê? Com uma florzinha seca? Com uma folhinha verde? Com um galinho seco? Ou com um raminho de planta? Bem, no início do texto eu já tenho a informação de forma clara, explícita. Ele diz que o bicho-pau se parece com um galinho seco, certo? Então, é isso, o bicho-pau se parece exatamente com isso, com esse galinho seco. Muito bem, aqui está o bichinho. Já tive a oportunidade de ver isso aí. Muito bem, seguindo, então, vamos analisar outro texto para que você consolide ainda mais seus conhecimentos sobre as informações explícitas e implícitas. Vamos lá. A reunião se estendeu pela tarde inteira. Amontoados no quarto de Cris, os meninos não chegavam a um acordo sobre quem faria o que na peça. Olha aí, então estavam montando uma peça teatral, certo? E quando foi que aconteceu isso? A tarde inteira, tá tudo claro aí, ó. Está dito. Informações explícitas. Foi preciso muita conversa e até alguns beliscões para que a maioria se conformasse com a distribuição dos papéis. Que papéis são esses? Os papéis na peça. Isso aqui é compreensão, interpretação textual. Então, está dito aí de forma bem clara que foi necessária, precisa muita conversa e até beliscões, alguns, para que a maioria, né, dos meninos se conformasse com a distribuição dos papéis, né? Cada um recebeu um papel para representar um determinado personagem. E aí o autor diz, Júnior era o mais forte do grupo e por isso ganhou o direito de segurar o esqueleto. Aqui caberia a tarefa de mover os ossos do braço, fazendo o gesto necessário para acompanhar a fala de Valfrido. Está dito, então, que o Júnior, por ser mais forte, ganhou esse papel aí de segurar o esqueleto, porque ele teria que mover os ossos do braço, fazer o gesto necessário. Isso já para dar suporte, para acompanhar a fala de Valfrido, o outro menino, né? E a voz rouca e tenebrosa, Biel treinou durante toda a manhã, outro menino que entra aí já treinando a sua voz. Também todas essas informações estão explícitas, estão ditas para nós de forma evidente, de forma clara. Seguindo a leitura do texto. Apesar dos protestos, as meninas se sujeitaram a permanecer na retaguarda. Também está dito isso de forma clara. As meninas não pegaram aí os papéis principais, né? Ficaram na retaguarda, como supondo personagens secundários. De olho na casa do Bola e nas esquinas da rua, prontas a avisar os garotos caso surgisse um imprevisto. Então, esse era o papel delas, ficar de olho na casa do Bola, nas esquinas da rua, isso, né, alertas ali para avisar os garotos caso surgisse um imprevisto. Também essa informação está clara, está explícita para nós. E eu? Cisco perguntou após assoar ferozmente o nariz. E aí um menino chamado Cisco pergunta, né? E eu? Qual seria o papel dele? Ele diz assim, olhe, não tem babel para mim? Aí mas o que ele disse aí? Ele disse, não tem papel para mim? Mas está escrito dessa forma, olha, a informação é, Cisco perguntou, e eu? Após assoar ferozmente o nariz, eu já inferi, eu já deduzi. E com essa fala de não tem babel para mim, significa que ele estava gripado, né? Estava aí muito gripado, assoou o nariz, eu já concluí essa informação. Então, aqui eu tenho uma informação implícita, auxiliada por uma, basicamente, né, quase explícita, porque eu posso perfeitamente deduzir o que está escrito aí. Então, a frase, não tem babel para mim, permite afirmar que Cisco, que é o personagem, está o quê? Isso mesmo, ele está resfriado. Porque no texto diz que ele perguntou, e eu não tenho, né, um papel para mim? Depois dele
dessa pergunta, ele fez essa pergunta depois de assoar o nariz. Então, eu deduzo, é a informação implícita. Eu infiro, eu faço uma inferência de que ele estava literalmente resfriado, gripado. Muito bem. Seguindo, então, o que é que nós temos? Nós temos, então, uma informação implícita. Vamos analisar uma informação que está implícita aí. Veja, eu tenho a imagem de um bilhete de passagem. Está escrito passagem de ônibus, informação explícita. E o número dessa passagem, certo? E o local, o terminal rodoviário de Belo Horizonte para São Paulo. Outras informações, a data, né? O agente, o número da poltrona, do assento, o horário, certo? O tipo de transporte, que era o ônibus, o leito, o valor da passagem. Eu tenho várias informações aqui nesse bilhete de passagem, certo? Vai de Belo Horizonte para São Paulo, qual é o horário, tudo certo. Uma numeração. Agora, veja aí. A pergunta que eu vou colocar para você é: o passageiro vai iniciar a viagem. Quando é que ele vai iniciar a viagem? É à noite? É à tarde? É de madrugada? É pela manhã? Qual é o horário que ele vai iniciar, então, a viagem? No bilhete de passagem, eu notei que ele que traz a seguinte informação. A data é o dia 22/5, certo? E o horário é 23h30. 23 horas e 30 minutos vai dizer para mim que é, então, à noite. Exatamente. O passageiro vai iniciar a viagem à noite, certo? Tem uma informação implícita ali, explícita no bilhete, e eu deduzo, então, que é à noite. Perfeito? Muito bem. Então, pelas informações do bilhete, me permite concluir que o passageiro vai iniciar a viagem à noite. Por quê? Porque lá tem uma informação explícita dizendo que o horário é 23h30. 23h30 é à noite. Eu tenho várias informações, inclusive a data, que é o dia 22/5, tem o assento, o ônibus, o valor da passagem. Mas a minha pergunta, que me dá o pensamento da inferência, o pensamento indutivo, é que eu quero saber que ele vai iniciar a viagem quando? À noite. Essa é a minha informação implícita. Então, de forma implícita, eu concluo, eu deduzo que isso vai se dar exatamente, o início da viagem vai se dar exatamente à noite. Bem, gente, vocês entenderam, então, que no texto eu tenho dois tipos de informações. Eu tenho as informações explícitas e eu tenho as informações implícitas. Esses dois tipos de informações vão me possibilitar a compreensão, a interpretação e a compreensão textual. As informações explícitas se caracterizam porque elas estão ali claramente evidentes. O autor declarou, está descrita no texto, no próprio texto. Então, eu não preciso nenhum outro tipo de raciocínio para encontrar o significado, porque está ali. Agora, em relação às informações implícitas, eu preciso conjugar tanto o pensamento indutivo quanto o pensamento dedutivo de forma interativa e complementar para encontrar o significado. Por quê? Porque eu parto de uma coisa específica para uma geral. Eu vou fazer uma generalização. Eu vou concluir um determinado significado, um determinado sentido, a partir de alguma informação que que eu deduzi do texto. Não está claramente lá nas informações implícitas, mas eu consigo entender a partir das pistas que estão no próprio texto, certo? Muito bem. Finalizamos aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, que você tenha aprendido. Até a próxima.